pastora Bel estava a falar de algumas igrejas que vão ver o dízimo, né? Mas é engraçado que eu vi no internet, me apareceu uma coisa no YouTube a dizer o segredo porque é que os judeus são ricos. A gente sabe que nem todos os judeus são ricos, mas muitos são. E eu pensei, eu vou ver, porque não era um filme, um vídeo de um cristão, era de um judeu. E eu pensei, deixa-me ver o que é que ele diz. E sabem o que é que ele estava a dizer? É porque eles dão o dízimo. Um judeu a dizer. E ele estava a dar testemunho que o que eles fazem, o rabi vem no princípio do ano ter com eles e diz assim, olha, eu sinto a parte de Deus para este ano, vamos dizer, tu precisas de trazer até ao fim do ano 50 mil rands, porque nós vamos abrir uma escola. E ele diz que ele pensou, este rabi está a pedir demais. Foi no ano que ele ficou desempregado e ele disse, ok, mas eu prometi. Eu disse, ok, eu aceito isso, eu vou fazer isso para Deus. E ele disse que esse ano ele começou um negócio e ele conseguiu os 50 mil, para ele era 50 mil dólares, que era para um hospital, que estavam a abrir uma sinagoga, já não me lembro. E depois ele pensou, no princípio do próximo ano, o rabi disse, ok, agora eu vou desafiar para tu aceitar 100 mil dólares para o próximo ano. E ele, não vou, eu agora comecei um negócio, não sei o quê. E ele disse, esse ano, ele conseguiu para aí 150 mil dólares e ele deu 100 mil dólares para Deus. E ele disse, o segredo dos judeus serem ricos é porque eles dão o dízimo. E eu pensei, porque é que nós, os cristãos, eu sei que nós não vimos da descendência deles, somos gentios, mas espiritualmente nós temos sido enxergados, né, na mesma videira. E então eu oro que Deus nos dê aquele entendimento, a revelação que Ele tem dado aos judeus. E eles dão, o rabi vem ter com ele e diz, ok, já deste os 100 mil rands para este ano, tens que dar, porque tu prometeste. Então, nós às vezes podemos pensar, como é que eles podem vir? Mas os rabis fazem isso porque eles dizem, porque se tu fizeres isso, Deus vai te abençoar. E às vezes a gente pensa que os pastores estão sempre a pedir dinheiro, mas não é porque... Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus quer abençoar-nos, amém? Mas não é isso que eu vou falar. Mas, então, esta manhã, eu tinha outra palavra, mas depois, muitas vezes, Deus faz assim. Ontem veio outra palavra ao meu coração, porque eu estava a pensar que nós estamos a entrar num mês muito importante. É a Páscoa dos judeus, que também junta-se à nossa Páscoa, e nós estamos a celebrar, os judeus celebram quando Deus tirou-os do Egito e puseram o sangue nos umbrais das portas, e nós celebramos que Jesus tirou-nos do Egito espiritual e pelo seu sangue ele derramou sobre nós, e nós agora também não vamos ser mortos espiritualmente. Amém? Então, uma época muito especial. Eu sei que, como nós saímos do catolicismo, às vezes não damos aquela importância porque não queremos ser iguais, né? Mas nós temos que dar importância. Temos que, neste mês, como judeus, consagrar a nossa vida novamente a Deus e lembrar aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Então, tendo isso em mente, esta manhã eu quero falar sobre os 4 jardins que unem toda a história, okay? Do princípio até ao fim da Bíblia. E é a nossa necessidade para salvação,
que foi através dos jardins, a nossa reconciliação de Deus através de Jesus e a restauração final do céu e da terra por Jesus. Okay? Então, a história da humanidade começou no jardim, não foi? Como é que chamava? No Jardim do Éden. E depois acabou e vai acabar no jardim também. E o nosso futuro também vai ser no jardim. Então, o primeiro jardim que eu quero falar é o Jardim de Éden, em Gênesis 2:8. Eu preparei, as irmãs que me conhecem, eu preparei um coisa para mostrar a vocês. Só que ficou no meu computador. Ontem à noite queria mandar por e-mail e depois o Samuel telefonou e ele manda cumprimentos para todos. Ele diz que Deus tem estado a usá-los. Ele diz que está estourado, cansado. Mas depois eu falei com ele e depois fui-me deitar e não mandei o e-mail. Então não faz mal. Os irmãos vão ter que usar a imaginação. Então, em Gênesis 2:8, nós vamos ler: e plantou Deus, o Senhor Deus, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então nós vimos aqui que, se nós lemos antes, que Deus fez uma criação perfeita. Eu acho que o jardim do Éden devia parecer-se como o que agora o céu parece, né? Porque era um lugar perfeito, mas a Bíblia diz que era na zona mais ou menos da Turquia, nessa área, por causa dos rios que tinham. E nós temos que ver que antes disso, se nós vimos no princípio, todos sabem o primeiro versículo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, o mundo, quando começou com trevas. Os teólogos dizem que Deus criou a terra e que entre o versículo 1 e dizia: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, entre o versículo 1 e 3, os teólogos dizem que talvez foi nesse tempo que Satanás foi lançado fora do céu e veio para a terra com os anjos caídos, né? É por isso que havia trevas e estava sem forma e vazio. E depois Deus veio e disse: haja luz, os irmãos sabem, Ele criou tudo. E depois criou um jardim. Era um jardim perfeito, sem espinhos, sem doença, sem bichinhos que comiam as plantas. Estava tudo perfeito, né? A Marisa até pôs música para o jardim. E nós sabemos que ele tinha um rio, que era, em inglês é Euphrates, né? Não sei se é Eufrates. E então eu acho que eu tinha uma figura para vocês, mas a Marisa vai me ajudar, que ela é boa nisto. E então era um lugar lindo. Eu creio que Deus fez perfeito. Eles dizem que nesse tempo, quando foi a criação, a terra era como uma estufa. Tinha 2 hemisférios. E se nós até lemos na Bíblia mais à frente que diz que as coisas eram regadas pelo vapor, tipo um nevoeiro que saía da terra. Então era como uma estufa, a temperatura era perfeita, tinha que ser porque eles andavam sem roupa, não é? Senão andavam ali a tremer no inverno. Então era perfeito, eles estavam num lugar que tinham tudo à disposição. Mas os irmãos sabem, nós somos carne, humanos, e sempre achamos, nunca estamos contentes com aquilo que temos, né? E
eu acho que Satanás veio e falou com Eva já muito antes disso. Ele não foi falar com Adão, talvez ele aproximou-se de Adão e Adão disse, não, eu não quero ouvir. Mas eu creio que a Eva começou a dar ouvidos. Sabem, nós as mulheres temos de reconhecer que a gente gosta de falar e dizer, mas será que é mesmo assim? Talvez, não é? E então Satanás começou a falar. Eu já disse às irmãs, eu acho que os animais falavam também, porque qualquer mulher que uma cobra viesse falar com ela ia correr aos gritos, nunca ia falar com uma cobra. Até que aquilo não era uma cobra, as cobras eram uma lagartixa. E há provas disso, porque os irmãos desculpem eu meter isto no meio, mas eu tenho estado a ser professora de geografia, então tenho estado a pôr isso. Mas há provas, se eles vão ao ADN da cobra, ela tem no ADN para ter pernas e até tem 2 espaços na pele. Mas chega uma parte que o ADN acabou. E quando é a parte para começar a crescer as pernas, como a lagartixa, aquilo parou. Então Deus pôs uma maldição sobre o ADN delas para elas não terem pernas. Então agora andam assim, né? Então até isso é maravilhoso e é prova que o que está na Bíblia aconteceu. Porque há muitas pessoas a dizer que o Jardim do Éden não existiu, era só uma lenda e que a criação, os irmãos sabem, foi uma explosão e tudo apareceu. O que para mim é preciso mais fé do que ter fé num Deus que tem uma inteligência melhor que a nossa para criar tudo o que nós vimos, né? Então, nós sabemos que depois disso, antes disso, eu quero dizer que então havia também lá 2 árvores. Os irmãos sabem quais? Qual é a árvore? A ciência do bem e do mal e a árvore da vida também estava lá. Então, nós podemos ver isso em Gênesis 3:23. Diz assim, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra que fora tomado. 22. Ora, pois, para que não estenda, diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Isso é depois deles pecarem. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida. Então, nós sabemos então, pelo este versículo, que a árvore da vida estava lá e também a árvore da ciência do bem e do mal. Então, depois disso veio a separação, né? Por causa de quê? Desobediência, né? A mulher desobedeceu, o homem desobedeceu e veio a morte. E o homem foi tirado para não comer da árvore da vida, por quê? Senão ia pecar para sempre. Então Deus teve que tirar eles do jardim, não para castigá-los, mas proteger-nos como humanidade. Porque se eles tomassem da árvore da vida eterna e tinham pecado, eles iam ser como íamos ser como Satanás. Não havia redenção para nós. Nós íamos ser eternamente, ter pecado eternamente como Satanás. Então, Deus tirou-os de lá e pôs um anjo para não poderem entrar. E eu creio que ele removeu a árvore da vida para onde nós sabemos que está hoje, né? E vamos lá ter, já vamos lá ter, ok? Então, a rebelião do homem no jardim trouxe a morte, trouxe pecado e o mundo entrou em caos, né? Nós sabemos que ficou pior, pior, pior e a palavra do Senhor diz que nós, hoje em dia também, como era nos dias de Noé, assim será. Então, quando Deus viu tanto pecado no mundo, e o mundo em si também sentia o pecado, eu estou a dizer o mundo é a terra, né? A natureza, que pessoas, os cientistas têm estudado,
por causa de tanto pecado, a terra tremeu e a terra era só um bocado, porque a Bíblia diz que ele separou o mar e a terra, era um bocado, e houve um terremoto tão forte que separou a terra e criou o que nós temos hoje, os continentes. Porque antes era tudo junto. Ok? Eles têm provas disso. Eu não tenho tempo para contar aos irmãos, nem para provar, mas se vocês quiserem falar disso, ou ver em livros, há provas disso. Então, é por isso que as pessoas estavam mais juntas. É por isso que aconteceu a Torre de Babel, porque eles não tinham que atravessar mares para estarem juntos, era na terra. E então, houve essa separação, com certeza houve um tsunami enorme que cobriu a terra toda, ficou tudo com água e depois a água esvaziou outra vez e aquela segunda atmosfera, eles dizem que os vulcões tocaram aquilo, porque há salmos até a dizer que as pessoas podiam ouvir o som das estrelas. Então, aquelas atmosferas duplas criavam tipo um cristal, como usam os rádios, que eles podiam ouvir os astros. E em salmos eles falam disso. E então, o mundo entrou em caos. Depois de Noé, Deus tentou e ficou melhor, irmãos? Com Noé? Depois de Noé? Não. Nós vimos até logo a seguir, as filhas dele estragaram logo, não as filhas dele, os filhos dele começaram a pecar, né? E o pecado continuou, ok? Embora não era um homem justo. E depois qual é o segundo jardim? Sabem? O segundo jardim importante? Getsemane. Então Deus mandou Jesus, ele nasceu e Deus viu, não, eu não posso confiar na humanidade para eles seguirem. Ele deu os mandamentos, fez aquilo tudo, mas a humanidade ficou pior. Até que ao ponto a gente só tem a Bíblia até o Malaquias e depois há 400 e tal anos não se ouve mais nada até começar o livro no Novo Testamento, onde João 1 diz que o mundo estava em trevas. Então isso é parecido, João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Mas depois disse, no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam, né? Então, depois disse que ele era a luz, e ali era a luz verdadeira. Então, o que aconteceu fisicamente no princípio de Gênesis, espiritualmente aconteceu no Novo Testamento. No Velho Testamento fala-nos da nação de Deus e no Novo Testamento fala-nos dos filhos de Deus, que é diferente. O que depois nós fomos adotados nessa família. Então, nós sabemos que Jesus veio e nós vamos ver em Lucas 22, 39. Eu tenho que ver por causa da hora, porque eu falo muito. Lucas 22...
39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 metro, de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e as pessoas dormindo de tristeza, e disse-lhes: para que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então nós vimos aqui o significado da palavra Getsemane. É interessante. É uma presa de óleo, porque aquilo era tipo um jardim, mas era árvores de oliveiras. Eu estive em Israel e eu estive lá no Monte das Oliveiras. Eles só têm poucas árvores, porque eles dizem que quando os romanos foram conquistar, 70 anos depois de Cristo, foram conquistar Jerusalém, eles cortaram as árvores, todas estavam cá fora de Jerusalém, para fazer aquelas rampas, aquelas coisas que eles usavam na guerra. Mas a gente viu lá uma árvore que tem 2000 anos, que eles encontraram. Aquilo é uma árvore mesmo velha, toda cheia de nós, e já cresceram coisas novas de lá. Então aquilo era um jardim e era uma prensa de óleo. E Jesus passou por essa prensa de óleo para dar o azeite a nós. Ele sofreu ali. E nós, quando entramos lá, parece um lugar sem esperança. Os discípulos sabiam que Jesus ia morrer e parece que isto agora está mal. O Messias, nós vimos na história, está a sofrer. Está a dizer: Pai, tira de mim este cálice. Porque Jesus sabia o que ele tinha que passar. Ele estava naquela agonia espiritual. Deus tornou-se homem sem pecado para poder tomar o pecado todo sobre nós, sobre ele, o nosso pecado. Como eu uma vez falei aqui aos irmãos, Jesus tornou-se Barrabás para que Barrabás pudesse tornar como Jesus. Então ele estava naquela agonia e parece um lugar sem esperança, parece que foi um lugar de traição. Ele sabia que ia ser expulso de comunhão com Deus. É por isso que quando ele morreu, ele disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque ele não podia estar na presença de Deus Pai por causa do nosso pecado que estava sobre ele. Para que nós não termos que experimentar a separação total de Deus pela vida eterna. O que é nós irmos para o inferno. O inferno é a separação total de Deus eternamente. E Deus não criou o inferno para humanos. Ele criou o inferno para castigar os demónios. Nós vamos para o inferno se escolhemos ir. Ele deu uma saída para nós podermos ir para o céu. E ele morreu pelo pecador. Ele tem que morrer pelo rebelde. O justo no lugar dos injustos. E nós sabemos que foi um lugar difícil para ele. E eu encontrei uma coisa interessante. No princípio de Lucas, eu vou ver se eu por acaso lembrei-me agora, eu não sei se no português é igual no inglês, mas nós vimos que no capítulo 3, eu disse isto às irmãs, no versículo 23, fala-nos da genealogia de Jesus. E diz ali que ele é filho de José. E numa das versões diz que ele é filho do homem. Mas os irmãos, olhem uma coisa maravilhosa. No versículo 38 diz: e Adão, numa versão diz filho de Deus, diz Adão de Deus. Então até aqui Deus pôs em Lucas a dizer que Adão tinha vindo de Deus, era um filho de Deus,
Mas quando menciona Jesus, não diz Jesus, Filho de Deus. O que é que diz? Jesus, Filho do homem. Então, até aqui nós vimos que Jesus tornou-se um homem para que cada um pudesse ser um filho de Deus. Amém? E então, nós sabemos que ele foi crucificado, ele passou pelo o pior, espiritualmente, abandonado, rejeitado, aqueles que ele fez bem, que a falar, a gozar com ele e tudo, até que o sol até recusou brilhar. E o mundo ficou em trevas novamente. Tal como no princípio de João, como no princípio de Gênesis, o mundo estava em trevas. Mas quais foram as últimas palavras dele? Tudo está cumprido. Tudo está cumprido. Então, consumado ou cumprido, irmã, é a mesma coisa. Ele cumpriu a missão de reverter a maldição no primeiro jardim do Éden, e ele cumpriu a obra da salvação, e ele cumpriu o poder sobre a morte, que tinha vindo sobre o jardim de Éden. E ele cumpriu de não deixar que nós sejamos eternamente separados de Deus. Então daí ele foi para outro jardim, que é o jardim do túmulo. E nós sabemos que era um jardim, porque vamos ver em João 20:15. E eu acho que era assim como os nossos cemitérios, que têm também flores e, né? Nós pomos também isso. Antigamente eles tinham que pôr especiarias nos corpos e também punham flores para não cheirar mal. Porque eles punham em jazigos e coisas. E então tinham que também ter plantas para disfarçar um pouco o cheiro, né? Eles não tinham coisas de metal e coisas para selar. Então, nós vimos no versículo 15, e agora tem, e ela disse, ela julgando que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste. Ela não ia pensar se era um jardineiro, se ela estava ao pé do mar, pois não? Ou se estava na estrada. Então, lógica, se ela pensava que ele era um jardineiro, é porque devia ter ali flores e coisas, não é? Então, nós vimos que aqui ele estava no túmulo. E nós vimos no princípio do capítulo 20, e aconteceu naqueles dias que estão... Lucas, desculpa, João 20 diz: e no primeiro dia da semana Maria foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Então nós temos aí novamente a escuridão. Parecia que estava tudo acabado. Os discípulos estavam desiludidos, a dizer: o que é que aconteceu? Nós confiamos na pessoa errada, pensávamos que ele era o Messias, afinal de contas ele agora morreu. Muitas vezes nós estamos no escuro e nós não entendemos o que Deus está a fazer no escuro. E começamos a duvidar de Deus e a dizer: Deus não ouviu, Ele não fez nada. Mas nesse tempo de escuridão, Deus está a fazer alguma coisa. Nesse tempo de escuridão, Jesus tinha ido ao inferno buscar a chave da morte. Jesus tinha ido ao inferno conquistar Satanás de uma vez para sempre, para nos libertar, para ir buscar a chave que nos dá a vida eterna. Então, quando nós estamos no tempo de escuridão, muitas vezes estamos a ser plantados, não estamos a ser enterrados. Jesus não foi enterrado. Jesus foi plantado para que depois ele pudesse dar vida e muito fruto, que somos nós. E então, neste jardim, é um jardim de nova vida, de esperança. Amém? É um jardim porque Maria chegou lá, o que parecia uma situação desesperada. Ela ia ungir o corpo, e quando chegou lá ainda ficou mais desesperada, porque agora ela viu aquilo tudo desarrumado, tudo partido, pensou: vieram roubar o corpo. E quando apareceu Jesus, ela nem acreditava, porque ele tinha dito que ia ressuscitar, mas eles não estavam a entender. E quando ela viu Jesus, ela ficou tão feliz. Ela estava a chorar tanto, porque ela pensava que não havia esperança, que nem o conheceu. Mas glória a Deus que Jesus veio
para dar-nos esperança. Ele é a nossa esperança, né? A morte foi derrotada. Jesus foi ao jardim do Éden para que nós possamos ir para o jardim seguinte, que é o último jardim, que é o jardim eterno. Amém? Nós vimos em Apocalipse 22, onde fala-nos do último jardim chamado o paraíso de Deus. Vamos primeiro, Apocalipse 2:7. Sorry, Marisa. Então, em Apocalipse 2:7, diz assim, eu leio aqui porque eu gosto desta versão, ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Então, novamente encontramos aquela árvore da vida que estava no jardim de Éden e está no meio do paraíso de Deus. Isso significa que o que nós perdemos no jardim de Éden, agora vamos ganhar no céu. Um jardim eterno. Vamos ter vida eterna. A nossa vida vai restaurada. Nós não vamos ter mais dor, não vamos ter rebelião, não vamos ter ódio, não vamos ter pecado. Porque neste jardim eterno, nós estamos num lugar onde nós pertencemos. Nós cantamos aqui em teus atos, perto do teu trono, eu achei o meu lugar. A humanidade acha o seu lugar quando está na presença de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. E diz que a humanidade foi restaurada. Amém? No jardim do Éden, a história começou com vida e terminou com morte. Mas no jardim eterno, no jardim do túmulo, a história começou com morte, mas terminou com vida. Louvado seja Deus. A ressurreição de Jesus reverte a maldição de Gênesis. Ele veio para tirar a maldição que estava sobre a humanidade, sobre o jardim, sobre a natureza. E a Bíblia diz que, infelizmente, Deus vai ter que destruir esta terra. Mas Ele tem um lugar novo para nós, que Ele construiu, que Ele criou, porque nós temos a esperança nele. Amém? E se nós confiarmos nele para perdão dos nossos pecados, se entregarmos a nossa vontade à sua vontade, depois um dia nós vamos encontrá-lo cara a cara no jardim eterno. Amém? Adão via Jesus cara a cara no jardim e depois nós perdemos isso. Mas louvado seja Deus, no jardim eterno nós vamos recuperar isso. Nós vamos poder andar com Jesus ao nosso lado, falar com Ele, abraçá-lo, tal como Adão e Eva no jardim. Amém? E nós vamos ver em Apocalipse 22 e vamos ver como Deus restaurou. Eu vou só ler. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Isto é o que nos espera, irmãos. Claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e do outro lado do rio, temos ali o rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando de seu fruto de mês a mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Amém. Amém. Os irmãos estão ansiosos para esse lugar? Amém. Eu espero que os irmãos tenham recebido algo esta manhã. Nós temos passado por estes jardins, mas louvado seja Jesus, que Ele morreu por nós para nos redimir, para pagar o preço, para que nós possamos viver eternamente num jardim belo. Isto que nós estamos a passar, irmãos, é só uns segundos da eternidade, nem isso. E louvado seja Deus que nós conhecemos a Deus. Vamos contar aos outros. É só isso que Ele nos pediu. Vamos contar aos outros. Aqueles que não o conhecem merecem estar connosco no céu. Não vamos desistir de orar pelos que não o conhecem. Não vamos desistir de
falar aos outros Jesus. E terminando isto esta manhã, ao nós tomarmos agora a ceia, os irmãos que vão servir, que possam vir. E Jesus fez isto tudo para que nós possamos tomar a ceia. E eu esta manhã quero que os irmãos vejam também numa maneira diferente. Vamos tomar esta... Vocês sabem que tomando a ceia, nós falamos também isto já uma vez, é símbolo também, Jesus é o noivo e o corpo de Cristo é a noiva, e eu de falar aos irmãos como a noiva tomava o cálice com o noivo. Podes começar a dar. E então, esta manhã nós vamos tomar a ceia. Eu vou ver em Oséias 2:19. Oséias 2:19. E despojar-te-ei comigo para sempre. Sim, despojar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em amorável benignidade, e em misericórdia. Quer dizer aqui que tu estarás comigo sempre. Oséias fala da noiva também. E durante muito tempo nós temos pensado que os 10 mandamentos é uma lista de regras, coisas que nós não podemos fazer, coisas que é difícil obedecer. Mas esta manhã eu quero ler para vocês os 10 mandamentos como os votos do noivo para a noiva e da noiva para o noivo. Os irmãos sabem, quando há um casamento, os irmãos que casaram podem levantar as mãos, que tiveram um casamento. Os irmãos sabem que a pessoa troca votos, não é? E nós temos um concerto com Deus, com Jesus, nós somos a noiva e Ele é o noivo. E nós trocamos votos, né? O marido diz, eu serei fiel a ti, e depois a esposa diz também, não é verdade? Então eu vou ler para vocês agora os 10 mandamentos. Em vez de serem 10 mandamentos, são 10 votos, troca de votos. Porque Deus fez um concerto connosco, é por isso que a Bíblia diz, mesmo se nós não somos fiéis, Ele é fiel. Porque Ele guarda o seu concerto. Então eu vou ler para vocês. Os irmãos conhecem os 10 mandamentos? Ok? Então, vamos ler assim. Amar-te-ei e te adorarei como mestre criador e não me curvarei para adorar os teus seres criados. Não, primeiro, desculpa, eu deixei primeiro. Primeiro, prometo dedicar todo o meu amor e devoção apenas a ti, Senhor. Não trarei outro para a nossa união. O segundo mandamento. Amar-te-ei e te adorarei como mestre criador, e não me curvarei para adorar os teus seres criados. O terceiro mandamento, valorizarei o teu nome como santo e poderoso, pois ele protege-me e não o reduzirei a nada. O quarto mandamento, guardarei o sábado ou o shabat como um tempo reservado para passar tempo comigo, o domingo, um dia. O quinto, honrarei os teus pais, que escolheste, os meus pais que escolheste para mim, pois tu não erras, ao honrá-los eu te honro. O sexto, eu não matarei ninguém, pois foram criados à tua imagem. Sétimo, eu não cometerei adultério para não quebrar um voto de aliança que eu fiz contigo. O oitavo, não cobiçarei algo que tenhas dado a outra pessoa. Nono, não jurarei falsamente contra o outro que foi criado à tua imagem. O décimo, não colocarei o meu desejo em mais nada além de ti. E ao ver estes como votos de casamento, Senhor, eu vou só orar. Nós vimos a ti esta manhã, Senhor. Tu és o nosso Senhor mais amado, mais querido. Como nós cantamos, meu amado é mais belo do que qualquer outro. Tu és o nosso noivo, Senhor. Senhor, que nós não olhamos para os mandamentos como uma lista dura que temos que obedecer de um Deus mau, mas que possamos olhar e ver uns votos de um Deus amoroso, para que o nosso estilo de vida possa ser uma expressão de amor ao nosso Criador, ao nosso próximo. Senhor, e ao tomarmos este cálice esta manhã, tu disseste que tu só vais tomar novamente o cálice só quando nós estivermos no céu contigo.
quando tu estiveres a celebrar com a tua noiva o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, Pai. E nós agradecemos a Ti pelo que Tu fizeste por nós esta manhã. Agradecemos pela promessa que Tu deste, que Tu vem nos buscar para irmos para a boda do Cordeiro, para o casamento, para a celebração de amor entre Deus e a humanidade. E esta manhã nós Te agradecemos pelo pão, Senhor, que foi o Teu corpo quebrado por nós, para a nossa salvação, pela nossa cura, para a nossa saúde. Pai, eu declaro, Senhor, saúde sobre cada um de nós, para que nós possamos estar sãos de mente, de corpo, Senhor, e espiritualmente também, Senhor. Eu Te agradeço pelo sangue que foi derramado, Senhor, pelos nossos pecados. Que nós não possamos esquecer, quando olhamos para este pão, para este cálice, aquilo que Tu fizeste, o corpo que foi quebrado por nós, o sangue que Tu derramaste por nós. Pai, nós só queremos dizer esta manhã, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pelo Teu plano de salvação. Obrigada, Senhor, porque Tu pensaste em nós, pecadores. E mesmo aquilo que nós somos, Tu nos amaste. E tudo o que nós temos foi através do que Tu fizeste. Nós não fizemos nada, Senhor. Aceita esta manhã o nosso amor, a nossa gratidão, ao tomarmos este cálice, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos aí onde estão, sozinhos, falem com Deus e agradecem aquilo que Ele tem feito por vós. Amém. Obrigada. E vamos descansar. Há um coro que diz: descansa em mim, eu sou o Senhor. Há um salmo. Os irmãos sabem que um noivo nunca ia deixar a noiva. O nosso noivo não vai deixar a noiva no altar e ir buscar outra. Porque Ele nos ama apaixonadamente. Ele nos ama. E nós um dia vamos estar com Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós para que nós possamos ter gratidão nesta época da Páscoa, por aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Amém. Então só duas coisas, só para relembrar. Tenho a lista à entrada para o sábado, para o evangelismo. Venham, é um bom tempo, é uma bênção. Se querem estar cá dentro, não é? Como a pastora Bel já disse, nós sentimos a diferença quando vamos para fora. Há uns meses atrás, quando nós estivemos, era difícil. Nós íamos para falar com as pessoas e as pessoas estavam assim mais frias, não é? Não estavam a aceitar tanto, e nós viemos para trás e dissemos, as pessoas estavam para orar contra esse espírito de rejeição, vamos dizer, e a gente voltou para trás e depois havia uma mudança completa, não é? Então nós sentimos as orações quando nós vamos para fora. Então venham, ponham o vosso nome para a gente saber quem é que vai estar na igreja e as horas, não é? E depois estamos em abril e isso quer dizer que as andorinhas que nós tanto amamos
vão começar a ir e vamos ter uns meses de saudades, não é? No meu caso, eu vou ter saudades do sorriso da irmã Lourdes. Não sei se mais alguém vai agora, não é? Ou se... Eu sei que os irmãos Pereira também vão, mas não é agora ainda, não é? Então eu vou pedir se a irmã Lourdes puder vir aqui para nós podermos orar com a irmã, que tenha um bom tempo e uma boa viagem, com um bom tempo com a família. E nós vamos ter saudades da irmã. Vamos só estender as mãos. Meu Deus, eu te agradeço pela irmã Lourdes, Senhor, e o quão especial ela é no nosso meio e para nós, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, que tu lhe dês uma boa viagem, Senhor, que conforme ela vá, Senhor, que cada viagem que ela faça, Senhor, que ela sinta a tua presença, Senhor, e que corra bem, Senhor. E eu peço, Senhor, que seja um tempo abençoado, Senhor, com a família, Senhor, e que esteja onde ela estiver, Senhor, que tu a uses, Senhor, que tu a abençoes, Senhor, e que a tua face resplandeça sobre ela, Senhor, a cada momento, Senhor. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos os irmãos. Eu vou ter saudades, mas não posso dizer que estou assim tão triste, porque também vou ver a outra filha, os netos, o genro, e vai ser muito bom. Espero que o Senhor me ajude nesta viagem. Já estou a ficar um bocado velhota para viajar e para fazer malas, mas eu tenho a certeza que o Senhor vai comigo e me vai ajudar, e desejo tudo de bom para os irmãos aqui também, ok? Até à volta. Um domingo abençoado para todos e uma semana abençoada.